Hoje, na penúltima reportagem da série sobre os 220 anos da morte de Tiradentes, você vai saber mais sobre a legislação que permitiu o enforcamento e as penas de expulsão do país para quem lutou pela Inconfidência. Você vai ver também como foi o destino dos principais inconfidentes. A reportagem é de Marcelo Almeida. A Inconfidência Mineira foi uma das inúmeras manifestações de insatisfação com a coroa portuguesa no então Brasil Colônia. É isso que o Brasil precisa ser. É isso que nós vamos fazer no Brasil. Isso é república. Isso é a democracia. É o paraíso. A Inconfidência Mineira, como a sedição de Vila Rica, como a sedição de Pitangui e outros movimentos anteriores à Inconfidência, não foram movimentos de brasileiros contra portugueses, e sim movimentos de brasileiros e portugueses, muitos portugueses, contra o absolutismo reinol e, vamos dizer a verdade, também contra a cobrança escorchante dos tributos da época. Mas os inconfidentes foram punidos por uma legislação vigente em Portugal na época e conhecida como Ordenações Filipinas. O crime era denominado lesa majestade, com uma previsão legal realmente dura. Lesa majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do rei ou seu real estado, que é tão grave e abominável crime que os sabedores tanto estranharão que irão comparar à lepra, porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca mais poder curar. Já bem que estava no século XVIII, né? E as ordenações, do ponto de vista, né, da parte penal, criminal, era considerada a legislação do terror. Era o direito penal do terror. As penas para esse tipo de crime previam morte cruel e o confisco de bens. Foi o que aconteceu com os inconfidentes. Está registrado aqui, nos autos da devassa. 11 réus foram condenados à morte, mas a maioria deles teve a pena reduzida graças à Carta Régia. Quando a rainha I, Maria I, recebe a notícia da rebelião, e provavelmente instruída pelos seus ministros, que eram homens de grande inteligência, ela manda fazer o processo, fala que eles sejam condenados, e ela escreve, isso já vem numa carta pré-escrita, tá? Ela dá, na verdade, à alçada o poder de comutar a pena em nome dela. E o que aconteceu? 11 condenados à forca. Quantos foram os enforcados? 1. Portanto, 10 receberam a comutação da pena de morte, trocada pela pena de degredo para a África. Mas viver por 10 anos na África não foi uma pena tão branda. O degredo para a África, para pelo menos 3 deles, foi fatal, porque chegando lá encontraram lepra, varíola, doenças com as quais os corpos e os organismos não estavam habituados. Os mais fracos morreram nos primeiros meses de degredo. Os restos mortais dos inconfidentes foram recuperados e colocados em uma sala especial no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Aqui está, inclusive, a ossada do poeta Cláudio Manuel da Costa, que não se sabe se ele foi morto ou se matou na prisão. Dos que sobreviveram à pena de degredo, pelo menos 3 conseguem retomar postos de destaque. José Rezende da Costa Filho, depois de 10 anos na África, voltou para Lisboa e se tornou secretário de prestígio do príncipe herdeiro ao trono português. Álvares Maciel chega a ser comandante de um destacamento militar na África. E o poeta inconfidente Tomás Antônio Gonzaga se casou com a herdeira de um negociante de escravos na África e voltou a ter prestígio, agora associado à riqueza material. Nenhum deles, no entanto, consegue retomar o grito de revolta contra a coroa portuguesa que os destaca hoje na história do Brasil. E amanhã, na última reportagem da série sobre o julgamento de Tiradentes, você vai saber se é possível traçar um paralelo entre a legislação contemporânea e o ordenamento jurídico do século XVIII.